E aí, galera, bem-vindos à Sociedade da IA. Meu nome é Camila Souza, eu tô aqui com Jonathan Soares e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O nosso tema de hoje é o retorno do judiciário, o ChatGPT está sendo processado. Vamos falar tudo sobre isso. Mas antes, Jo, dá um oi pra galera. E aí, galera, fala Sociedade da IA. Estamos aqui de volta, nosso quarto episódio. Estamos chegando lá, estamos gostando aí, a gente tá vendo os comentários de vocês, está recebendo as mensagens, é muito massa vocês interagindo com a gente, pode continuar. Sim, hoje a gente vai falar do... Interajam, curtam, deixem comentários, falem o que vocês querem escutar. Isso, Clica marca o no sininho. sininho, Isso, clica no todas as redes sininho. sociais. A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, a gente tá em todo canto. A gente só não tá no Facebook, porque eu ainda não consegui fazer a página funcionar, mas a gente vai estar no Facebook já E já. ninguém usa o Então, Facebook a gente mais, tá em então todo é canto. irrelevante também, né? É, o Ninguém Facebook. liga para o Ninguém liga. Facebook mais. Mas também esse podcast aqui, se você está escutando a gente em alguma plataforma, você prefere em outra, a gente agora está na Amazon Music, no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, todos os programas de podcast que você imaginar. Tudo que tem pra tá, a gente tá. Você procura aí, Sociedade AI, você vai achar a gente tá lá. Então tem com áudio, tem o áudio com vídeo do YouTube, tem para todos os gostos, para todo mundo. Então procura por a gente e vocês vão encontrar a gente nas internets. Nas internets. Estamos hoje E falando hoje, aqui. Vai. o chat Traz pra GPT é gente. processado. Não, de forma alguma. Começa aí. Não, Puxa você vai. aí, conta quem é que está processando a OpenAI. Então, tá tendo uma class lawsuit, estão tentando organizar um processo em classe, em grupo, contra a OpenAI. O único processo que eles têm até agora realmente foi de uma comediante americana que disse que o ChatGPT usou o livro dela para ser treinado, usou material com copyright, né, com direitos autorais, para treinar, e ela estava reclamando sobre isso. Mas, quando o time de advogados dela tentou fazer respostas, ele só dava aquelas respostas gerais, com informação que você acha na capa do livro, com descrições, tipo de resumos que as pessoas fizeram na internet. Mas se você pergunta coisas com muito detalhe, ele não dava nada com muito detalhe. Então, assim, não foi muito para frente esse primeiro processo. Mas agora está tentando se organizar uma classe, né? um grupo de pessoas tentando se organizar para processar o ChatGPT, todo mundo junto, a OpenAI e a Microsoft também, mas isso a gente vai falar um pouquinho depois, mas inicialmente estou tentando processar a OpenAI porque ela usou tudo que está na internet. Tudo que estava na internet, tudo que já foi escrito, tudo que já foi publicado na internet, foi usado pela OpenAI para treinar o seu robô, e as pessoas não estão muito felizes com esse data scraping que foi feito nos materiais que elas escreveram e disponibilizaram na internet, sem a autorização delas para treinar nenhum modelo de IA. E aí você vai ver que eu falei desse negócio tal de data scraping. O que diabos é data scraping, Camila? Me explica. Você que é a parte técnica desse podcast, você que traz o insight de uma pessoa que estudou, uma pessoa que foi para a Não hypa universidade, muito. que vive AI, que teve sua voz clonada para um modelo de AI na Sony. Diz para mim, Camila, o que é data scraping? O hype é sempre desproporcional. Mas vamos lá, vou tentar explicar aqui data scraping de uma forma bem simples, porque a gente quer falar com a galera que é técnica, mas a gente também quer falar com a galera que não é técnica, não entende desses termos, e a gente quer explicar a tecnologia de uma forma bem intuitiva para todo mundo entender. Então, data scraping, tradução livre aí, o que? Raspagem de dados, alguma coisa assim, é quando você extrai os dados de algum lugar, seja de uma página web, seja de uma base de dados, e você pega esses dados e coloca em outro formato e usa para qualquer seja. A forma mais tradicional de data scraping é o web scraping, que é quando você tira os dados de um site. E aí, vamos trazer para o nosso analógico aqui e imaginar que é você. Você está lá na internet, você achou uma coisa legal, você está fazendo um trabalho da faculdade, sei lá. Aí você vai no site, seleciona o texto que você achou legal, deu Ctrl C, foi lá no Google Docs, Ctrl V, você fez um... Não é um data script, porque não foi de uma forma automática, né? Mas você extraiu dados de uma página web e colocou em outro formato para você usar. Então, quando você faz esse processo de forma automatizada, quando é um algoritmo que faz por você, aí o pessoal chama de data scraping. É um scriptzinho
que vai lá nos sites e pega aquele texto, né? E coloca em outro formato que possa ser utilizado. No caso vamos pensar no caso da OpenAI, eles queriam treinar um modelo de texto, que é o ChatGPT. Então ele vai lá no site e ele pega o conteúdo de texto que tem ali e coloca no formato que ele quer para dar entrada no modelo dele. E quando você usa um algoritmo para fazer isso, né, você consegue fazer isso de forma bem mais rápida. E eles basicamente varreram aí a internet, a gente não sabe exatamente quais sites que foram usados, mas, por exemplo, o Wikipedia, com certeza, mas vários outros sites. E eles pegaram esse conteúdo de texto e colocaram no formato que eles queriam para usar de entrada no modelo deles. Só que, como a gente sabe, o que está na internet, nem tudo que está na internet, apesar de estar aberto, não é de domínio público. As coisas na internet alguém fez e existe um direito autoral sobre várias coisas que tem na internet. E aí que tá o ponto. Quando você pega coisas que foram feitas por alguém, que existem direitos autorais sobre aquilo, você pode deixar as pessoas muito zangadas. É isso que está acontecendo. Várias pessoas estão ou suspeitando ou sabem que daquele site foi retirado informações e elas estão achando que não foi justo o que a OpenAI fez, porque as pessoas que criaram essas informações, nas quais o modelo foi treinado, elas não estão recebendo compensação financeira por isso, elas também não estão recebendo nenhum tipo de reconhecimento e também não foi perguntado a elas se elas podiam fazer isso. E esse não é o caso também só do ChatGPT, isso não foi feito só com texto também, né? Quando você tem modelos de geração de imagem, você também tem imagens de artistas que, né, fizeram aquelas imagens e a arte deles, eles têm direito autoral sobre aquilo. E eles estão dizendo que esses modelos de imagem estão pegando essas imagens de artistas que têm direitos autorais e estão usando para criar imagens novas. E os artistas não estão recebendo nada por isso. Então isso abre aí uma caixa de Pandora de coisas muito interessantes que a gente pode falar sobre. Mas e aí, a explicação foi... Deu para entender o que é The Description? Eu falei e não disse nada. Não, foi extremamente satisfatório. Meter uma mitologia grega aí, caixa de Pandora no final. Achei muito interessante. Para quem não sabe o que é caixa de Pandora, esse podcast também é cultura. Mas eu não vou explicar, não. Vai pesquisar na internet lá, vai fazer um data scrape na Pergunta ao internet. ChatGPT. Pergunta ao ChatGPT o que é caixa de Pandora e ele vai com certeza ter a resposta para você. Ele vai tirar de vários sites aí e não vai dar os créditos porque ele não é desse, não. Mas e se você for no Google ou no Bing e meter lá também pesquisa lá no Google ou no Bing assim, o que é caixa de Pandora, vai aparecer para você a resposta. Ele vai lhe dizer até de onde é que ele tirou. Mas você não precisa nem clicar se você não quiser. E para mim esse aí é o X da questão agora com essas pessoas, né? A gente tava conversando e tem acompanhado bastante a internet. Ninguém nunca entrou no judiciário, ninguém foi lá atrás dos direitos dele. Quando a galera ia no seu blog, né? E aí pesquisava no Google alguma coisa, e aí chegava no seu blog, lia aquela sua fanfic maravilhosa que você escreveu, que o ChatGPT usou para treinar o modelo dele. Só que aí no seu blog tinha um monte de anúncio da Google aqui. E aí a Google, usando aquele data scraping dela, tava lá checando todos os cookies que você aceita. Chega num site e diz assim, você quer um cookie? Aqui tem os cookies essenciais que você tem que ter. E tem aqueles cookies que se você quiser me dar, aceita aqui, eu clico aqui em aceite todos. E aí você vai lá e clica em aceite todos, você não sabe o que é que ele tá falando. O que ele tá falando, na verdade, é aqui, ó. Você me deixa pegar tudo que você clicar, ler, assistir e usar para lhe mandar propaganda, sim ou não? Sim. Aí você diz que sim. Aí ele pega todos os dados que você já deu na internet, bota um monte de ad para você clicar, e aí ele ganha uma porcentagemzinha dos cliques no site dele. E o Data Scraper é usado por todas as empresas. Quando você abre o site da Amazon lá, personalizado para você, ele sabe quando você tá grávido, ele sabe quando você vai começar a treinar taekwondo, ele sabe quando você, entendeu, tá indo tirar férias no Japão, o que é que você precisa para levar, entendeu? Você começou uma série nova na Amazon, ele já te manda vários produtinhos para você comprar ali relacionado à série que você estava assistindo no Amazon Prime, entendeu? E como é que ele sabe tudo isso? Data Scraper. Tá tudo ligado, ele tem tudo, o modelo dele tá sempre ligado, olhando, pegando todas as informações, jogando na internet, mas isso não era um problema antes. Mas agora é um problema, por quê? O que muitas empresas estão alegando, e isso é uma coisa que estão se organizando lá
nos Estados Unidos são os sites de notícia, né? Muitos jornais, muitos sites de notícia estão se organizando, porque hoje, quando você entra no Google e faz uma pesquisa sobre algo, o Google lhe joga uma notícia, ele joga meio que um resumo, ele vai lhe botar, sei lá, 4, 5 links de onde ele tirou aquilo ali, e você não precisa mais clicar no link, ele vai dar meio que um resumo do que está acontecendo ali. E ele vai lhe dar um resumo, vai botar para você de onde ele tirou aquilo, botar uns 3, 4 links, e aí você não precisa nem abrir mais o site de notícia, né? Você lê o resumo que o Google lhe deu e você passa adiante. Então, tem muita gente se incomodada com os modelos de IA generativa, porque eles estão simplesmente gerando informação em cima do que eles publicaram e eles não estão recebendo absolutamente nada por isso. Eles estão sentindo a diminuição dos cliques, diminuição de anúncio. E quando pesa no bolso, meu amigo, o judiciário retorna. É aquela coisa, entendeu? Quando o Jedi voltou, quando o rei voltou, foi para lutar contra a injustiça. E dessa vez, o herói é o judiciário. E ele está aqui para restaurar o balanço da força, restaurar a paz na Terra-média. O judiciário retornou. A sociedade IA também é cultura nerd. Como você pode ver, é um... Pela camisa que Jonathan está usando. Ah, não, esse aqui é em resposta às críticas, né? Eu recebi crítica. Tem 2 episódios. Tem 2 episódios do podcast. Aí eu tava com uma camisa do Palmeiras e da Seleção Brasileira. Entendeu? O episódio que eu gravei, que não foi ao ar, o que foi antes desse, diga-se de passagem. Também tá com a camisa? Não. Tô com a camisa de banda. Mas ninguém viu ainda. E aí eu recebi críticas de que eu só tinha camisa de time. 2 camisas. Entendeu? E eu fui criticado que eu só tenho camisa de time. Fala a verdade, Jonathan. 75% do teu guarda-roupa é camisa de time. Veja só, se eu fosse seguir meio que eu tava dizendo, ia ter a do Atlanta Hawks, ia ter a do Atlanta Falcons, ia ter a da Roma, ia ter a da seleção canadense, ia ter, certo? Mas como eu já recebi críticas aqui, vou dar uma alternada, mas vai ter camisa de time. Uma pessoa que muda toda a sua personalidade quando a crítica aparece, então mudou isso. Também o guarda-roupa. Veja só, mas o meu guarda-roupa, você pode ver essa camisa aqui, ela tem uns 10 anos, entendeu? A estampa dela tá toda desgastada já aqui. Eu trouxe essa para mostrar que isso aqui faz parte da personalidade. Pra quem tá escutando a gente no Spotify, Jonathan está com a camisa do Darth Vader. Isso é verdade. É importante. Para quem tá só escutando a gente, não vai entender quase nada desse momento aqui. Então, assim, desculpa aí. Mas se você for ver no YouTube, recebi críticas por causa do meu vestiário, entendeu? E eu tô aqui respondendo essas críticas. Um absurdo essas críticas. Entendeu? Eu não aceito crítica. Voltando ao episódio. Isso. E aí, quando tocou no bolso da galera, aí, né, todo mundo resolveu reagir. E também porque o Data Scraping já era feito, mas ele agora foi feito em proporções monumentais, né? Porque eu acho que nunca tinha sido feito antes uma extração de dados tão maciça da internet para usar num produto que é pago, né? Assim, gera... existe a parte gratuita, mas existe a parte paga. Você paga para usar o modelo novo e você paga também para fazer chamadas de API. Então, enfim, eles também estão... Tem fins lucrativos, não é uma parada sem fins lucrativos, tá ligado? Isso. Tem fins lucrativos. E um adendo, assim, é que, tipo assim, o ser humano, ele é isso que ele faz. Quando você... Vamos supor que você é um escritor. Você leu vários livros antes de você escrever o seu primeiro livro, geralmente. Então, você leu aí, você tem... Eu tenho certeza, eu tenho uma certa queda por Stephen King. Eu tenho certeza que se eu for escrever qualquer coisa agora e alguém ler, vai dizer, ih, essa pessoa leu Stephen King a vida toda. Todo mundo vai perceber pelo estilo. Então, tipo assim, o ser humano faz isso. Você é pintor, você vai lá no museu, olha vários quadros, você se inspira, você de alguma forma aquilo entra e você vira parte do seu repertório e é traduzido na sua arte, é transmitido pela sua arte. Então, o ser humano sempre aprendeu com base em coisas criadas por outras pessoas, só que agora a máquina está fazendo isso. Só que o que acontece é que é um pouco injusto comparar, porque a máquina faz isso em proporções bizarras, com uma velocidade bizarra, que não dá para comparar com o que o ser humano consegue, né? Adendo ainda do que você está falando aí, não só o ser humano se inspira em trabalhos que outras pessoas já fizeram, mas como o ser humano se inspira na natureza, né? E a natureza de quem que é? Quem é que tem direitos autorais sobre a natureza? Domínio público. Entendeu? É uma coisa de domínio público. Então, por que a AI não pode pegar
várias fotos aí que você tirou da natureza. É a sua foto, você que tirou, você que publicou, mas é na natureza, parceiro. Né? É a natureza, ele não tá copiando sua foto, ele só tá olhando para sua foto. Ele tá olhando assim, boa foto, consigo fazer igual. Ou parecido. Então, mas é verdade. Mas além dessa Class Act, Camila, o que é que tá sendo, o que é que já foi feito, né? Tem pessoas que já tomaram atitudes reais a respeito disso? Tem, né? Então, assim, por exemplo, você falou aí das APIs. Por falar nisso, o que é um API, Camila? Me explica aí para mim o que é um API. Você que é a pessoa da parte técnica, você que sabe de tudo de tecnologia. Aqui é o seguinte, se eu tiver uma dúvida de tecnologia hoje, eu não vou no Google. Eu primeiro pergunto a Camila, aí ela vai me dizer. E aí eu vou no Google. E se o Google der uma resposta diferente de Camila, o Google tá errado. Vai, Camila, diz pra mim o que é um API. Explica aí pra gente. Jonathan. Não, eu vou até me recusar aqui. Não sei. Inclusive, não sei o que significa. API é o que? Sei lá, não sei. Deve mas ser application. Tá, vamos não lembro, mas vamos dar um exemplo. Eu gosto de explicar com um exemplo, né? Vamos dar um exemplo para ver se a galera entende. Então, você está fazendo o seu programinha, a sua coisa aplicação. Rápida, antes da gente começar, é Application Program Interface, API. É basicamente a cara do programa, é a interface do programa. É uma interface. Vamos supor que você tem o seu programa, você está fazendo o chatbot da sua própria empresa, que está ali otimizado com sua documentação, seu conteúdo, com ali tudo que a sua empresa está produzindo. Só que você não quer treinar o seu modelo do zero. Você quer usar o ChatGPT, que é um modelo que já está treinado, você já sabe que funciona. Ele foi treinado aí, tem bilhões de parâmetros, tem um monte de desenvolvedor que fez, enfim, uma estrutura imensa. Da internet. Roubado das pessoas, enfim, Deixa pra lá. Eu ia dizer o museu lá, eu fui no museu e eu fui com meu esposo e ele passava pelo museu lá em Londres e ele dizia muito bonito, mas foi roubado. Eu mas tudo bem. Ele falava em inglês? Ele falava em inglês? Eu espero que sim. Não, em tem que deixar esses ingleses tudo saber que foi roubado essa porra aqui. Devolve! Muito bonito e tudo mais. As coisas lá, as múmias lindas. Caramba, meu Deus, que louco, foi roubado. Enfim, voltando. Aí você quer usar lá o modelo do ChatGPT, que já está treinado e tudo mais. E aí o que você faz? Você cria a sua aplicação, você cria o seu programinha e você faz uma API call para o ChatGPT. Então é um programa, um pedaço de software que vai fazer a interface com o ChatGPT, vai chamar ele para você e ele vai lhe responder dentro da sua aplicação, não da aplicação dele, entendeu? Então, a sua aplicação se comunica com a aplicação da OpenAI. E uma API faz isso. Mas por que a gente estava explicando o que é uma API mesmo? Porque o Reddit, para quem não sabe, é um grande fórum na internet, é muito famoso e você fala sobre tudo. E a parte interessante do Reddit é que ele é moderado. Então, se você no Reddit hoje pesquisar qualquer tópico, você colocar lá gatos caindo, aí você vai achar um fórum só de pessoas postando imagens de gatos caindo, ou vídeos, ou GIFs, ou qualquer coisa. Vai ter lá. E existem pessoas que voluntariamente, gratuitamente, estão lá deletando todas as fotos que não são de gatos caindo. Entendeu? Então eles vão estar lá e vão assim, essa imagem não é do nosso tópico, deletada. E vai ter mantendo um fórum limpo, né? Nossa. E isso é um exemplo só. Isso é um paraíso pro treinador de IA. Para modelos de IA é a coisa maravilhosa, entendeu? Porque você vai lá e diz assim, vamos lá agora, informações, eu preciso de informações sobre a Copa do Mundo de agora. E aí você vai pegar o comentário de 1 milhão de pessoas que estavam assistindo a Copa do Mundo e a opinião delas sobre isso ou aquilo. E aí você vai ver como pessoas escrevem, de onde elas são. É anônimo, então você não tem nome de ninguém. Não tem problema de você ter que citar alguma coisa que alguém falou e ter um problema no futuro. É anônimo, não tem nomes. São pessoas escrevendo. E tem um cara lá moderando, assim, isso aqui viola os termos da comunidade, deleta. E tem bots fazendo isso pra você. Então, o chat ele não tinha nem a preocupação de ter que filtrar o que... Não, isso aqui vai dar processo. Não, porque já tem alguém fazendo isso para ele. Entendeu? Tem pessoas
gratuitamente fazendo isso no Reddit. E aí o ChatGPT encontrou o paraíso, limpou o Reddit de tudo que ele conseguiu de informações e utilizou ele para treinar os seus modelos. Então, muitas vezes você tem uma pergunta e você joga no Google, você vai achar um link lá, um dos primeiros links vai ser do Reddit, alguém que já fez essa pergunta, está lá no fórum, e as pessoas vão estar falando sobre isso. E aí, o ChatGPT disse assim, é aqui que eu vou. E aí ele chegou lá e fez isso. E o Reddit, que, como eu disse, não tinha nenhum problema com pessoas pegando os dados antes, porque eles mesmos faziam isso para gerar propagandas e ganhar dinheiro, olhou assim e dizia, opa, quer dizer então que eu dei todo o meu conteúdo de graça para uma das maiores empresas do planeta Terra, porque, para quem não sabe, a Microsoft comprou boa parte da OpenAI, eles estão juntos ali agora. Não uma boa parte, mas assim, a empresa que está por trás ali, financiando. Eu vi algo em torno de 20%, mas talvez seja voz da minha cabeça, mas eu vi Então, ela tem uma parte, em uma né? Mas assim, reportagem. Tipo, a influência da Microsoft na OpenAI hoje é muito grande. Né? Estão muito interligados. A Microsoft estava para trás na corrida de IA, ela tinha o próprio modelo, ficou para trás das outras empresas, viu na OpenAI uma oportunidade, meteu 10 bilhões de dólares nela e está usando a OpenAI em todos os produtos dela agora. Vai vir ChatGPT, em tudo você imaginar. Vai ter no Word, na calculadora do Windows, tudo canto. Você vai digitar assim 8 vezes 7, ele vai dizer, você quer dizer 8 vezes 6? Coisa do gênero, entendeu? Vai ser assim agora, vai ter tudo lá. Em todas as funcionalidades do Windows vai ter a OpenAI. E a Reddit fez assim, opa, pera lá. Aí não. E aí o Reddit fez mudanças na sua API para não permitir o data scraping de uma maneira fácil mais para as empresas. Só que no que isso acarretou? Acarretou que existiam softwares third party, né, terceiros, que criavam softwares para as pessoas acessarem o Reddit, não pelo aplicativo oficial do Reddit, e esses softwares permitiam aos usuários fazerem muitas coisas, criarem bots que facilitavam a moderação. Né? As pessoas utilizavam isso para moderar as comunidades e fazer outras coisas, e por causa dessas mudanças, dificultou bastante a vida dessas pessoas. O Reddit adicionou um custo para essas empresas. Então, muitas dessas que não tinham fins lucrativos nenhum, faziam só pela comunidade, vão parar de funcionar e não vão mais continuar funcionando, né? Não vão mais produzir. E gerou até uma greve, né, de pessoas do Reddit. O Reddit ficou fechado por um dia, várias comunidades ficaram fechadas. E tentaram bater de frente, mas como a gente sabe, no mundo corporativo é muito difícil você, como usuário, bater de frente. Se você no Instagram não gostou da mudança que o Mark Zuckerberg fez e você decidir em protesto não usar o Instagram, a não ser que todos os usuários do Instagram resolvam parar ao mesmo tempo, não vai adiantar de nada. O Mark Zuckerberg vai dizer, é isso aí mesmo, foda-se, vai seguir adiante e vida que segue. Então, isso aí aconteceu e uma das primeiras grandes mudanças foi essa. Outra grande mudança que pode ser vista já foi o Stack Overflow. O Stack Overflow, para quem não sabe, é um site que as pessoas faziam perguntas de código e outras pessoas iam lá e respondiam. Então, o que estava muito acontecendo era a OpenAI usou o Stack Overflow, porque também é um fórum moderado, também tem as respostas corretas. Os próprios membros diziam que estava certo, estava errado. E tem um sistema de validação das respostas. Funcionou ou não funcionou? Então, para um AI, um modelo de AI, é muito bom você já ter aquele próprio feedback ali, quando ela estava sendo treinada, então ela já pegava as respostas corretas. Então, quando você vai no Google, no ChatGPT e pede um código, ele usa coisas que estavam no Stack Overflow sem dar nenhum crédito. Né? Ele simplesmente joga o código lá, dizer, ok, aqui está o código. Por quê? Porque ela já foi treinada, ela aprendeu, e agora ela pode produzir. Da mesma forma que se eu for lá no Stack Overflow, ter uma pergunta e eu aprender a fazer o código, se alguém me perguntar, eu vou dizer assim, aqui. É aqui como você faz. É desse jeito. Eu não vou dizer assim, não, de acordo com fulano lá no Stack Overflow, é assim que você faz o código. Não é assim que as pessoas lidam com coisas no seu dia a dia. O que nos traz todo desenvolvedor na sua vida já copiou e colou o código do Stack Overflow. Isso, se não você ainda, não fez, vai fazer. Ou não, porque agora vai... talvez agora a coisa mude. Mas uma das respostas do próprio Stack Overflow foi criar o próprio IA deles, né? O Stack Overflow agora tem o próprio serviço de IA. Eles estão mostrando lá que é
uma ferramenta de busca super powered. Como é que eu boto? Como é que eu traduzo isso para português? Ela usa a tecnologia de AI por trás. Ela é empurrada pela tecnologia de AI. O que dá o combustível à ferramenta de buscas é a tecnologia de AI. E para otimizar as pesquisas, se dar resultados, aí ele mostra os créditos de onde foi que ela pegou aquilo, ela mistura duas perguntas com duas respostas e mostra de onde ela pegou o quê, quando, quem fez a pergunta, quem deu a resposta, quando foi, e com várias outras integrações. Achei bem interessante a resposta do Stack Overflow. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no site deles. Chama Stack Overflow IA. Então, Tá e tendo uma resposta enorme das empresas, porque quando o ChatGPT chegou, ele deu uma balançada geral, né, no mercado. Acho que foi a ferramenta com maior adoção, né, depois do TikTok. Antes tinha sido o TikTok, eu acho que passou o TikTok do número de usuários, assim, a rapidez com que bateu 1 milhão de usuários. E deu uma chacoalhada em tudo. E agora as outras empresas viram, né, que o potencial daquilo e está todo mundo tentando responder, parte para se proteger e parte também para tentar lucrar também com esse movimento de IA. O interesse das pessoas está grande. Então você vê que tem muitas empresas respondendo. Mas no caso do Reddit e do Stack Overflow e coisas que antes eram gratuitas, né? Eu acho meio triste, assim, né? Essa mudança do Reddit. Você vê, dá pra ver o quanto a comunidade tá chateada com isso, né? Porque foram pessoas que passaram anos aí crescendo na comunidade, tipo, esses moderadores mesmo, eles ganharam reconhecimento da comunidade, trabalharam, tipo, muitas horas de serviço gratuito ali pela filosofia da própria comunidade, né? Porque estava todo mundo ali dentro da mesma filosofia. E aí várias pessoas fizeram aplicativos que integravam ali com o Reddit, e aí de repente a empresa faz, agora vai ser pago. isso. E aí vários dos aplicativos não tem como se sustentar, e a galera é super chateada, e eu que sou uma pessoa do open source, assim, eu acho muito legal as iniciativas do open source, tudo que eu pude colocar como open source eu coloquei. É bem triste, assim, esse movimento. E esse seu comentário aí traz para mais uma, assim, que para mim é o grande caso judicial do momento, que é o grande. é, Esse é o Potencial, julgamento né? que eu quero acompanhar, que eu vou estar lá assistindo, torcendo pelo judiciário para ele fazer um bom trabalho, para ele restaurar a paz aqui. É o Copilot da Microsoft com a comunidade do GitHub, né? O GitHub começou como um fórum, igual o Reddit, onde as pessoas compartilhavam código, né? Códigos open source, fonte aberta. Isso é o que significa open source. Significa que qualquer pessoa pode ir lá, utilizar aquele código nos seus programas, e tudo que você precisa fazer é dar os créditos para a pessoa que criou originalmente. E mais nada, você não precisa pagar. Você vai desenvolver seu software, você vai começar do zero, você vai lá, você vê uma pessoa que já criou algo, tá lá no repositório, que a gente chama de repositório, não é tipo fórum, é um repositório de código. Você chega lá e você vai achar trabalhos de outras pessoas que eles deixam livre para você baixar, utilizar, modificar, adequar às suas necessidades, e você dá a sua informação, os créditos, né? E vou deixar a Camila aqui me corrigir. Provavelmente eu falei alguma Não, besteira, mas ela é o lado não é nem técnico, correção. né? Não é nem correção, é porque existem as licenças, né? Quando você coloca nos repositórios, cada repositório ele pode estipular ali qual é a sua licença, de vários tipos de licença, e eles falam qual é a sua licença. E aí tem repositório que é tipo assim, você pode usar tudo livre. Tem repositório que é tipo, não, você pode usar, mas você tem que citar a gente. Tem vários tipos de licença nos repositórios. Mas, sim, continue. Só esse adendo. Entendi. Mas e aí, o que é que aconteceu? A GitHub foi adquirida pela Microsoft há um tempo atrás. E desde então, continua-se, né? A Microsoft tem vários softwares de programação. Quem é da área já provavelmente já usou Visual Studio ou coisas do gênero. São vários softwares da Microsoft. Ela é muito integrada com isso. Ela integrou bastante. Até porque o Windows computador
para quem programa, assim, muita gente prefere programar com Mac, muita gente prefere programar com Linux, do que usar o Windows em si. A Microsoft não queria perder isso aí. Então ela tentou entrar na comunidade, tentou adequar seus sistemas, tentou atrair o público de volta para a Microsoft. E funciona, assim, mais ou menos. Eu acho que quem já usou o Linux ou o Apple para programar não volta atrás, mas enfim. A Microsoft ainda está lá, tem o seu Visual Studio, tem o GitHub, e ela ainda tenta trazer coisas para atrair os programadores, as empresas, grandes empresas que têm vários funcionários, continuarem usando produtos Microsoft. E o novo produto da vez é o Copilot. E o Copilot, por trás, assim, é como se você fosse ter um desenvolvedor júnior, um estagiário do seu lado, fazendo coisas para você enquanto você está programando. Então, você está fazendo sua tarefa do dia a dia. Então, vamos supor que você está lá ocupado, fazendo várias contas, e aí você tem aquele cara assim, vai, tira a Xerox isso aqui para mim. Para ele, enquanto você faz outras coisas. Essa é a ideia do Copilot, mas para o código. Então, você vai estar lá, escrevendo, e aí, ao invés de você começar do zero, você vai dizer a ele assim, eu quero programar isso aqui. E aí ele vai dizer, a gente pode fazer assim, 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 assado, e te dar um modelo de código já para tu já pegar, jogar lá dentro e começar a usar. Mas qual é o problema? O que é que está acontecendo? O Copilot foi treinado com repositórios do GitHub. Entendeu? Então, tudo que tinha no GitHub foi usado para treinar o Copilot. E quando você está no seu computador, você abre, ele vai fazer isso, ele não vai te dizer, isso aqui eu peguei do código de fulano de tal, que tem a licença tal, que permite o uso tal. Não, ele vai dizer assim, é isso aqui, é assim que faz, toma aí. E aí traz a questão, de novo, né? Porque o Copilot é pago, então você está botando um paywall ali de um conteúdo que estava disponível gratuito na internet, mas agora você vai, se você pagar, você vai ter um cara que vai pegar aquele conteúdo, mastigar para você, jogar para você feito, o que é bom, acho que as pessoas pagam por praticidade e é por isso que vai vender, mas ele não vai dar nenhum crédito a o que foi usado para treinar aquele modelo, de onde ele aprendeu a fazer aquilo. E traz de novo as questões, a gente estava perguntando aqui. Beleza, o cara estudou, né? Ele pegou aquilo ali, estava disponível, e aí eu estudei, eu aprendi, e aí agora eu vou ensinar. Quando eu sou professor de programação, dou aula numa universidade. E aí eu estou estudando, vi uma coisa nova, uma coisa interessante que eu acho que vai ser legal de colocar na sala de aula. Entrei aqui, estudei aquele código, entendi o raciocínio por trás daquilo que ele quis fazer e a utilização daquela, sei lá, aquela ferramenta, aquela coisa ali que ele fez. Tentando não ser muito técnico, tentando usar um negócio bem geral, assim, né? Olhei lá. E aí você pega aquela informação, eu vou levar para a sala de aula, vou mostrar para meus alunos como é que ele organizou essas informações. Tem um monte de informação desorganizada e eu vi um método massa que uma pessoa usou para organizar aquelas informações daquele tipo. E aí eu disse assim, caramba, vou levar para a sala de aula. Eu estudei, aprendi, assim, E aí existem dois tipos de pessoas. Essa pessoa diz assim, eu estava aprendendo recentemente e descobri que é assim que faz. E aí eu posso dizer isso na minha primeira aula. E aí eu posso dizer isso na minha segunda aula. E na minha 59ª aula, eu vou dizer assim, de novo, na minha turma, mais uma vez, assim, quando eu estava no GitHub, eu li esse código e aí eu aprendi com fulano de tal como faz. Não. Eu acho que depois que você leu aquilo ali várias vezes, já deu aula sobre aquilo ali 1 milhão de vezes, você não vai falar mais quem lhe ensinou. Você vai dizer qual foi o livro que você leu. Quando eu estava na universidade, eu li o livro de história escrito por fulano, que me explicou que a guerra na França de 1800 alguma coisa, isso não existe mais. Depois que você leu aquilo, você aprende a informação, você reproduz aquela informação, certo? E isso, eles têm uma palavra para isso, quando se aplica a tecnologia, né? E se vai usar ganheira, se chama fair use, é uso justo. A Microsoft está alegando que ela fez um uso justo da informação, que ela pegou aquela informação, treinou, estava disponível, gratuita, e agora tudo que é produzido pelo modelo dela de IA não é porque ela está copiando ninguém, é simplesmente porque ela aprendeu a fazer e agora ela está reproduzindo. Só que ela vai continuar usando o GitHub, não é isso? Ela vai continuar aprendendo com as novas coisas que vem no GitHub. Então, o GitHub, que é uma ferramenta gratuita, vai estar alimentando um modelo de IA pago
para lhe dar respostas. Pessoas podem argumentar que, sim, a informação vai continuar no GitHub, você ainda vai poder ir lá olhar, você vai poder fazer. Mas empresas que não se importam com isso, que elas querem que as coisas sejam feitas o mais rápido possível, vão colocar o Copilot lá. O Copilot vai mastigar o código para os desenvolvedores dela. O Copilot vai acelerar a produção delas e elas vão simplesmente seguir a vida adiante. E a pessoa que era open source não vai ter nenhum crédito mais. E traz para mim o questionamento do tipo: o open source é meio que uma filosofia, né? Um estilo de você divulgar a sua informação. Qual vai ser o sentimento de um programador que está desenvolvendo algo novo para disponibilizar gratuitamente para a comunidade quando ele sabe que existe uma empresa gigante, multibilionária, uma das maiores do planeta Terra, pegando tudo que ele dá de graça e ganhando dinheiro em cima, sem dar nenhum crédito a ele? Então, esse processo, para mim, eu não acho que tenha nenhum fundo legal, não acho que eles vão para frente, não acho que eles vão ganhar nenhum dinheiro, mas eles não querem dinheiro. Eu não acho que é por dinheiro que está sendo feito esse processo. Eles querem uma regulamentação. E eu acho que aí entra mais naquele lado muito filosófico. E quais são os possíveis outcomes, né? Os possíveis resultados de essas pessoas processando o AI. Como que cada país, como que cada político, como que cada judiciário vai reagir a isso? Porque se uma coisa eu tenho certeza, sem medo de errar, baseando-se na revolta da minha cabeça, quem assistiu o episódio 2 sabe que eu tô falando aqui, que eu vou falar com... eu vou afirmar as coisas aqui. Né? Aqui eu não vou dizer assim, eu acho. Aqui eu vou afirmar, e aí depois você vai dizer assim, ih, falou merda, aí tá bom. Mas atualmente, nesse momento aqui, dia 30 de julho de 2023, eu tenho certeza absoluta, sem medo nenhum de estar errado. Meu Deus. Eu nem lembro mais o que eu ia dizer. Não, para, tu tá de brinks. Tu tá de brinks que tu vai fazer eu desviei um estardalhaço desse. Eu desviei. E tu não vai falar qual é a tua teoria? Eu desviei tanto da minha teoria inicial que o meu cérebro já foi embora já. Eu não lembro mais nem do que eu estava falando quando eu comecei a falar essa frase. Então, então vocês vão ficar sem a teoria de Jonatas. Ele tem certeza que vai acontecer, mas vocês jamais vão saber. Então não tem como vocês dizerem que ele está errado. Então, com certeza, ele está certo. Então, já que a gente não vai saber o que o Jonatas ia falar, vou ficar aqui. E vou trazer tem uma coisa que eu vi que vou dar os créditos porque, né, não sou igual ao ChatGPT, mas eu não sei agora, mas eu juro que eu boto na descrição. Eu estava assistindo um vídeo sobre o tema e aí uma pessoa estava colocando tipo dois lados assim, que sobre a discussão de se é ok, se é ético, se deveria ser legal que os modelos de IA fossem treinados com um conteúdo que é protegido por direitos autorais e ainda por cima cobrem, né, em cima desse output. E tem duas pessoas lá do direito dos Estados Unidos, que um de cada lado, que estão debatendo, e eu anotei aqui os argumentos deles que eu achei muito legal e eu queria que a gente discutisse sobre. Um deles é um cara chamado Mark Lemley. Ele é professor de Stanford, de Direito, e ele estava falando o seguinte, ele é pró as máquinas usarem esses dados para treinar. E ele faz justamente o argumento que a gente fez, que é isso que a humanidade vem fazendo desde sempre. A humanidade lê as coisas, ela usa isso como inspiração, e isso reflete no trabalho delas, e não é nada mais do que, feito você falou, aprendizado. Inclusive, o nome do negócio é aprendizado de máquina. Então, ele tem esse argumento, e aí ele fala a seguinte frase, que eu achei ótima a frase dele. Ele diz assim, nós estamos apenas dando às máquinas o mesmo direito que nós já damos aos seres humanos. Só que quando eu escutei essa frase sendo dita desse jeito, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi, mas precisa? As máquinas, elas precisam ter os mesmos direitos que o ser humano? Porque não sei se isso é muito justo, não. Mas aí a gente entra numa discussão ética gigante, né? E tem o outro lado da moeda, que é um advogado chamado Ian B. Crosby.
Que ele é tipo assim, não pode ter nada, ou essas empresas têm que pagar por isso e tudo mais. E ele diz assim, ele acha que as máquinas elas não criam totalmente novo, algo totalmente novo, como inspiração, como os humanos fazem. Ele acha que elas fazem uma colagem com pedaços bem pequenos de trabalhos originais. Biruta. É isso que ele fala. E que fazer isso coloca em risco o trabalho de artistas. E a gente precisa dos artistas, inclusive, para continuar avançando essa tecnologia. Porque, afinal, se você ficar treinando uma máquina com output de outra máquina e com o seu próprio output, você vai descendendo aí até a coisa ficar sem fazer sentido nenhum. Então, você precisa dos seres humanos para essa criatividade, para as máquinas aprenderem a partir dela. E que se você falir todos os artistas, quem é que vai gerar input para você? Você que eu concordo bastante desse rapaz. Você também, né? Pela cara que você tá fazendo. Assim, isso aí tem a ver com a minha teoria que eu ia falar antes, que eu tinha 100% de certeza, e eu me lembrei já o que era. Opa, agora a gente vai ficar sabendo da previsão. Que é o seguinte, as chances que a gente tem de nossos políticos, nossas pessoas do judiciário, do legislativo, entenderem do que elas estão falando para criar legislação é baixíssima. É baixíssima. É isso. Essas pessoas, quando você escuta um argumento desse, de um professor, de uma universidade, que entende de lei, e você percebe que ele entende absolutamente nada de como um modelo de AI gera o output dele, o resultado final dele, eu fico assustado, porque eu tenho certeza que ele é maioria, na minha teoria, né, da certeza absoluta, que ele é maioria, e que... Que o quê? Repete, deu uma cortada. A minha certeza absoluta de que ele é a maioria. Entendeu? Essa é a minha teoria, de que a maioria das pessoas que estão no judiciário e no legislativo tem zero informação. E elas vão jogar pra galera, como todo mundo faz. Pessoas que estão na mídia e querem... Político, ele não se importa com você, ele se importa em ganhar a eleição, certo? E para ganhar a eleição, ele joga pra galera. E se a galera não entende, ele joga pra quem não entende do mesmo jeito, porque ele também não entende mesmo, e aí tá todo mundo no mesmo barco. Então você vai criar um monte de legislação, um monte de coisa, sem você entender o processo por trás daquilo que você está falando. Então, vamos lá. Eu ia entrar na discussão um pouco mais filosófica do negócio. O primeiro cara falou... Deixa eu falar só mais um absurdo que o cara falou, só pra fechar as falas deles, porque ele fala mais um absurdozinho, que é o seguinte, para fechar o quanto que eu discordo dele, ele diz assim, que existe uma alternativa. Existe uma alternativa. É só os modelos de IA serem treinados com conteúdo de domínio público. Que é o quê? Coisa feita há 80 anos atrás, que já expirou direitos autorais. E aí você faz, velho, imagina o ChatGPT, como seria o output dele se ele tivesse sido treinado em coisas só que já foram área de domínio público, que os direitos autorais já venceram. A gente ia ter escravidão, pessoas defendendo escravidão. A gente ia ter nazismo, pessoas defendendo escravidão, mulher sem direito nenhum, não pode dirigir, não pode trabalhar, entendeu? Ia ser maravilhoso. Os outputs do ChatGPT ia ser uma coisa sensacional. E aí você vê que as pessoas entendem muito o que elas estão falando. Né? E que elas sabem do que elas estão dizendo. Elas falam com autoridade que parece eu falando. Elas vão lá, metem eu mando nisso aqui, eu sei de tudo, eu manjo, entendeu? Eu manjo muito, vou falar sobre, e elas vão lá e falam o que elas querem. E traz pra gente uma coisa muito interessante, que eu me pergunto muitas vezes, é o seguinte. Você tá aí na sua casa, e aí você usou o ChatGPT para escrever um e-mail para você. Você queria escrever um e-mail, você sabe mais ou menos o que quer dizer, mas você queria que ele organizasse, deixasse bonito, e aí você vai lá e escreveu e pediu para ele ajeitar para você. Quem escreveu o e-mail? Foi você ou o chat? De quem é o direito autoral daquele e-mail ali? Certo? Você acabou de mandar um e-mail para a pessoa. Foi você que fez ou foi o chat que fez? Ah, vou fazer um relatório. Um relatório aqui, eu tenho todos os dados. Eu que fiz a pesquisa, eu que vendi, eu que sei. Agora eu tenho que passar esse relatório para o meu chefe, eu tenho que compilar essas informações e mandar para o meu chefe para ele analisar isso aqui. E aí eu vou lá e uso uma ferramenta de IA generativa para fazer o gráfico para mim, para escrever o relatório para mim. Quem é que fez? Foi você ou foi o chat? O chat é uma ferramenta. Você é a pessoa que está por trás. Você que está gerando o prompt. Você que está colocando aquilo ali. Da mesma forma que você usava o Google e você ia na internet
pegava informação e fazia. A única diferença é que o ChatGPT, ou o Bardo, ou todos os outros que estão surgindo aí, o Facebook está fazendo dele, a Apple, surgiu a suspeita que a Apple estava trabalhando em as ações da Apple dispararam, entendeu? Quase 90 bilhões de valor do mercado em dólar, só porque surgiu a suspeita de que a Apple estava trabalhando em então, assim, você pegar isso e você dizer que, não, é tudo, pessoas estão copiando o trabalho das outras na internet, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Você vai estar reproduzindo uma bobagem, entendeu? Veja, eu acredito que se tenha que ter proteção à pessoa que criou o conteúdo. E eu acho que o que vai acabar acontecendo, um dos possíveis desenrolar dessa história, é que tenha muito mais paywall nas coisas. Então, assim, você quer ver o meu fórum? Você tem que ter uma conta, ser usuário. Você quer ter acesso a todas as informações, tipo o Twitter lá, o X. Agora não é Twitter, mas é X. É o X. Você não tweet, mas você shit. Não, agora eu vou ficar shitting all the time no Twitter. Muito bom, adorei Elon Musk, adorei a mudança. Ao contrário, odiei, ficou horrível, mas enfim, paciência. O Twitter tá morrendo mesmo, não tem muito o que fazer. Aí você vai botar o quê? Agora tem limite. Se você não paga para ser verificado no Twitter aqui, você não pode mais acessar não sei quantos milhares de tweets por dia. De cheats por dia. Você só tem um número limitado de cheats. Para quem não sabe, eu tô fazendo piadinha porque cheat é merda em inglês, né? E aí o som ficou muito parecido. Então toda vez que você vai no Twitter agora, antes você já cagava lá no Twitter naturalmente, assim, metade do Twitter é merda mesmo. Mas agora é literalmente merda, né? Ele mudou o nome para você caga quando você vai lá no Twitter. Toda vez que você vai no Twitter e bota uma tweetada, você tá dando uma cagada agora. Aí, o Elon Musk limitou a quantidade de dados que você pode acessar. Muitas empresas de jornalismo e tudo mais, elas vão meter um paywall lá, que é facilmente passável, é tudo JavaScript, você consegue tirar. Não sei como isso vai ser possível para o modelo de AI. Você vai ter que fazer ele parar, porque ele consegue passar essa barreira e ler o que está por trás do paywall. Mas você vai ter que mandar ele parar, porque agora só quem é assinante tem direito àquilo ali. Então, você vai começar a adicionar um monte de barreiras pagas. E eu vou passar para você dar a sua opinião sobre isso também, mas antes eu quero jogar uma última coisa para você comentar também. Que se eu começar agora a bloquear isso aí, empresas menores que estão tentando chegar agora no mercado e competir, como é que elas vão competir com Google, Amazon, Facebook, Apple, empresas gigantes que tem o seu telefone aí, que você pega seu iPhonezinho, bota sua Apple ID, e aí a Apple sabe tudo da sua vida, aonde você vai, aonde você mora, qual é o seu cartão de crédito, para onde você compra suas coisas com mais frequência. Você entra na Amazon, você tem Amazon TV, Amazon Music, Amazon Prime, Amazon Video, Amazon Podcast, Amazon Game, Twitter, Twitch, a Twitch TV da Amazon. Aí você pega o Google, Android, tudo aí, Android no mundo inteiro, né? A Google cheio de telefone pelo mundo, vários anteninhas para ele pegar a informação o tempo inteiro das pessoas estão. Como é que se você bota paywall atrás de tudo, que uma empresa compete com a Google, que uma empresa compete com um Facebook, umas gigantes da vida, e como é que alguém entra no mercado para criar algo novo e não algo que é extremamente enviesado? Que isso é um assunto que eu quero muito que a gente converse aqui, é sobre os problemas do bias na AI e como é que você limita que seu modelo de AI seja 100% enviesado pela visão do mundo do Jeff Bezos, pela visão do mundo do Mark Zuckerberg. Porque se eu tiver que viver num mundo que todo o conteúdo gerado é gerado pela visão do Jeff Bezos e é gerado pela visão do Mark Zuckerberg, eu não quero viver nesse mundo. Então eu prefiro que as coisas continuem abertas. Então vou passar para você, antes que eu entre muito na ética e filosofia do trás do negócio aqui, que eu tô on fire ainda, fiz minha prova de filosofia ontem, eu tô com tudo na cabeça aqui, cheio de coisas para falar, mas não, hoje A não. gente vai ter que fazer parte 2 desse Episódio desse 2. podcast. Tá certo. Parte 2 ética sobre, filosófica. sobre a parte ética e filosófica, que é muito legal. Mas, mano, tem tanta coisa pra falar que é tipo assim, nossa, mas você foi perfeito, a sua colocação, principalmente da parada do bias, que é justamente isso. Tô tentando estruturar aqui na minha cabeça o que você falou. É tipo, se
ver se as pessoas estão processando, né? A OpenAI meio que foi pioneira, aí ela vai lá, botou a cara, né? Fez e pediu permissão depois. Na verdade, nem pediu permissão. Ela só fez e depois vê o que acontece. E aí ela vai sofrer aí, né, uma onda de processos agora. E isso tem duas coisas. Uma é que isso assusta um pouco as empresas que estão trabalhando com IA. Porque assim, enquanto tava a febre só do tipo assim, nossa, olha o ChatGPT bombou e todo mundo querendo usar IA, todo mundo querendo usar IA. Aí agora vem essa onda de processo. Se for desfavorável para a OpenAI, né, se eles realmente perderem muito com isso, a galera que quer usar IA vai ficar tipo, pô, mas essa área aqui então é perigosa. Essa área aqui a gente tem que tomar muito cuidado e principalmente se você tiver que pedir permissão para todos os dados que você for usar, imagina, foi treinado com bilhões, um negócio que foi treinado com bilhões de imagens. Aí eu vou ter que pedir permissão para todo mundo, eu vou ter que compensar todo mundo que usou. Então, tipo assim, as empresas que forem trabalhar com IA agora vão ficar tipo, pô, será que isso daqui é viável? Aí acontece o que você falou, tipo, quem é que tem condições de bancar com isso? Tanto a área legal, né? Financeiro, de gente, de funcionário, de tudo. Quem é que tem condições de lidar com isso? São as empresas gigantescas. Aquelas que já têm tanto dado que talvez elas nem precisem de dado a mais. E E, aí é exatamente o que você falou, o bias fica enorme. e nem só isso, vamos supor que você tem seu trabalho, você quer divulgar ele na internet. E aí o Google é um lugar que as pessoas usam para achar coisas. E aí o Google bota no termo de serviço dele, muda o termo de serviço, o Instagram muda o termo de serviço dele, o TikTok muda o termo de serviço dele. Então assim, se você postar no nosso site, se você quiser que apareça, você tá dando a permissão que eu treine meu modelo de IA com isso. Certo? E Você você vai. vai aceitar porque você não vai nem ler. Ou se você. E você lê e espalhar para todo mundo. Olha, a Google agora tá fazendo isso. Você vai fazer o quê? Você não vai mais usar o Instagram? Você parei de usar o Instagram É. agora, não divulgo mais meu trabalho no Instagram, não divulgo meu trabalho no Facebook, não divulgo meu trabalho no TikTok, não divulgo no Google mais. Acabou isso. Você vai divulgar seu trabalho aonde? Na praia? Entendeu? Na cidade? Entendeu? E aí você vai monopolizar essas pessoas. Você vai dar direito a elas, porque elas estão adquirindo de graça. Se você não é de graça, elas estão trocando por um serviço. Se quer usar o meu serviço, beleza, você vai pagar por ele e você vai me dar direito a usar para eu treinar meu modelo de IA. E se você não quiser, paciência. Você é só sair do meu modelo. Não use mais meu serviço. Só que esses gigantes já estão tão estruturados na sociedade, no nosso dia a dia, que você sair deles é uma perda absurda para você. Você é um artista pequeno, você cria seus negócios, cria seu podcast, você cria não sei o quê, sua artezinha, divulga para você. E aí você. Aquilo é a sua renda, e aí você vai tirar, vai sair, não tem mais Google Ads para você, não tem mais nenhum lucro vindo para você da internet. Como é que você paga as contas? Como é que você come? Entendeu? Aí você vai fazer o quê? Você vai botar lá. Então, obviamente, se precisa da legislação. O governo vai entrar e dizer que isso é proibido de fazer. Ele pode até dizer, mas vai ser muito difícil porque essas empresas são muito grandes, elas têm muita influência na política já hoje em dia. É, teve aquele caso lá do Zuckerberg ter sido processado, perder muito, ter que pagar várias multas por causa de influência em eleição americana. Então, quando você chega num ponto de que o dono de uma empresa está sendo levado para a corte para ser julgado porque ele está influenciando o resultado de uma eleição da maior potência econômica mundial, você não tem como achar que você consegue ganhar essa batalha do um contra um. Então, o que eu acho que aconteceria se a gente, olha que eu estou dizendo bem, eu acho aqui, sendo bem modesto, humilde, né? É uma pessoa Muito bem. centrada. O que eu acho que aconteceria se a gente levasse para o lado do tipo assim, vamos proibir, vamos compensar, vamos criar várias leis aí para deixar bem estruturado, ia ser muito prejudicial para qualquer empresa menor, qualquer pessoa que tivesse o sonho de make it, de chegar lá, e muito benéfico para grandes gigantes, porque até mesmo empresas pequenas que fizessem igual o ChatGPT, vamos arriscar, vamos tentar e vendo o que é que dá. A única solução para elas é ser comprada por uma empresa grande dessa e ser adquirida por eles para poderem chegar lá.
Porque se eles não fizessem isso, eles provavelmente só iriam ser engolidos por uma onda de processos, o governo ia lá e ia fechar aquele empreendimento. E isso traz diversos problemas para a tecnologia. E eu acho que, sim, a gente vai ter que fazer o episódio 2 disso aqui. Porque já vai fazer 1 hora de episódio. Ainda tem muita coisa que dava para falar sobre isso. Eu não falei nem da... Tem o Office de copyright americano fez uns statements sobre isso. Mas eu acho que a gente vai ter que deixar para outro episódio. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Você que está aí em casa e vai assistir o próximo episódio ou não, né? Você vai olhar e vai ver que a gente vai estar exatamente do jeito que a gente está aqui agora. Por quê? Porque eu vou dar uma parada aqui agora. Vou dar um pause aqui. E vou dizer assim, é isso, acabou. Mas na verdade não acabou. Se você esperar, semana que vem, vai sair a parte 2 desse episódio. Que eu vou gravar agora já. Já vou gravar, já vou dar pausa nesse aqui. Vou começar a gravar o segundo. Eu gosto que isso não foi combinado entre a gente, ele tá inventando agora. Muito eu bom. Eu não sei nem se ela tem o que fazer também, né? Eu tô dizendo que a gente vai gravar outra aqui. Não tem o que fazer, tá tudo certo. Vamos gravar o segundo. O marido dela não tá esperando pra jantar. Não importa. Nada que entendeu? A pizza que ele fez não vai ficar fria lá embaixo. A gente só vai continuar aqui gravando. Só que a gente vai cortar aqui. E se você quiser assistir a continuação dessa discussão, se você ficou interessado, quer saber mais, quer ver a nossa opinião sobre as questões mais éticas, as questões mais filosóficas da parte dessa disputa, né? Pessoas contra IA e o judiciário por trás, fica ligado aí na gente. A gente vai dar meio que uma pausa por aqui. A gente volta semana que vem. Espero que vocês gostem desse episódio. Curtam, compartilhem. Como a gente falou no começo, ativa o sininho do YouTube. Isso. Me disseram que é muito importante pedir para vocês ativarem o sininho. Então, ativa o sininho aí. Mesmo que você não vá nem assistir, mas ativa o sininho aí. Brincadeira. Ativa e assiste, né? Por favor. Agora a gente também tá na Amazon. A gente também na Amazon Music. Também tá no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, em tudo que você imaginar. Vai procurar a gente no podcast, você vai achar. Segue a gente em todos. Mesmo que você não use todos os programas de podcast. Segue a gente em todos. Dá uma visibilidade pra gente, dá uma ajuda pra gente aí. A gente tá começando, a gente vai precisar de vocês. E é isso. Segue a gente no TikTok, que a gente só tem 5 seguidores no TikTok. E eu não sei por quê. Ninguém segue. Um monte de gente assiste, ninguém segue, pô. Segue a gente. Mano, segue a gente no TikTok. Eu nunca te pedi nada. Nos últimos 30 segundos, ela nunca te pediu nada. Então, é isso, galera. Um beijo. Até a próxima. Cheiro. Tchau.